Olá, crianças, bom dia. Hoje nós vamos estudar em língua portuguesa a linguagem e a construção de texto, que está na página 46, e vamos fazer a tarefa da página número 47 e também a 48, tá bom? E nós estamos estudando, claro, uma obra, uma crônica, que eu já falei para vocês, isso. Crônicas são histórias, são narrações que falam de situações cotidianas, ou seja, do nosso dia a dia. Mas as crônicas, elas possuem uma estrutura, tá? A crônica é uma narrativa, ou seja, porque os fatos são narrados. Uma novela, por exemplo, a novela que você assiste na sua casa é uma crônica. Por quê? Porque ela narra fatos. Isso acontece, fatos que inclusive prende a tua atenção que está assistindo. O filme é uma narrativa, tá bom? E a história que você leu é uma narrativa, só que menor que uma novela e menor do que um filme. E não passa na TV, né? Está no teu livro, certo? Então, a crônica é uma narrativa e o que tem dentro de uma narrativa? Tem tudo isso aqui. Quem participa, ou seja, numa crônica tem que ter personagens, ou seja, aqueles que constroem, né, a história em si, aqueles que fazem a história, certo? Que conversam, que interagem. No caso dessa obra, tá? Aí que você leu do texto Comunicação, é um comprador e um vendedor. O que acontece? Ação, enredo. O que acontece é a ação, são os fatos, o enredo, ou seja, a contação da história. O que acontece? É um comprador que entra dentro de uma loja, mas que, ao se comunicar com o vendedor, não consegue lembrar o nome do produto que quer comprar. Isso é a ação. Eu descrevi para você o enredo dessa história, tá? Onde acontece? Toda crônica tem que ter um espaço, ou seja, o lugar onde a história está acontecendo. No caso, é numa loja. Quem conta, ou seja, quem conta a história para você, leitor, para você que está lendo, é o narrador. No caso do narrador dessa história, ele é um narrador observador. Ele observa a história, ele observa o diálogo entre o comprador e o vendedor, mas ele não participa dessa história. Tá? Quando a ação acontece, é o tempo, isso num certo dia, por exemplo, tá bom? A crônica conta uma história sobre fatos que se aproximam daqueles, né, que acontecem com as pessoas no dia a dia. Por exemplo, comprar um produto e esquecer o nome, acontece no dia a dia. Quem nunca esqueceu o nome de um produto que queria comprar? Às vezes você vai até no comércio, compra os produtos e esquece algum, não é verdade? Como toda narrativa, a crônica também apresenta partes. A sequência das partes forma um enredo. Veja, situação inicial. Olha, a crônica começa assim, o texto começa com uma situação inicial, ou seja, o início da história. Tá bom? Depois vem uma complicação, que a língua portuguesa também chama de desequilíbrio, ou seja, quando surge um problema, tá? Complicação é quando aparece o problema. A situação inicia, né? Começa os fatos a acontecerem, depois começa a haver uma complicação. A crônica tem que ter uma complicação, ou seja, um problema a ser resolvido. E não deve ser muito difícil você pensar qual é o problema que nós devemos, o problema que acontece nessa crônica. Depois vem um momento que se chama clímax. O que é o clímax? É o momento de maior tensão na história. Ou seja, é quando o problema, certo? Quando a complicação fica ainda mais acelerada, fica num ritmo mais intenso, certo? E, por último, depois desse clímax, ou seja, do momento de maior tensão na história, vem o desfecho, ou seja, o final da história. Essa questão aqui, eu quero que você chame ela, você pode chamar ela de número 1, tá? Se quiser. Ou não, pode deixar só assim mesmo. Marque um X na alternativa que melhor se refere a cada parte do enredo dessa crônica. Letra A, situação inicial. Gente, qual é a situação inicial? Você vai marcar a situação inicial. Duas pessoas se encontram na rua, um comprador entra em uma loja, um vendedor discute com o comprador. Qual é o momento inicial? Como é que a história começa? B, complicação, ou seja,
Qual é o problema dessa crônica? O comprador quer comprar algo que a loja não tem. Será que é esse o problema? Depois, o vendedor não dar atenção ao comprador. Ou será que o comprador não consegue comunicar o que quer comprar? Clímax, um momento de maior tensão, quando os ânimos se afloram. O vendedor perde a paciência. Será que aconteceu isso nessa crônica? O comprador quer chamar o gerente. O comprador não sabe desenhar. Qual é o momento mais tenso dessa história? D. Qual é o desfecho? O vendedor fala a palavra que faz o comprador lembrar o nome do objeto que estava procurando. O comprador lembra-se da palavra e diz ao vendedor. O comprador e o vendedor não se entendem. O que acontece no final dessa história? Depois você vai aqui para essa questão. Tá? Conversa na narrativa. Fala e a escrita. Com exceção do primeiro parágrafo, todos os outros são iniciados e terminados pelo sinal de aspas. As aspas, eu até expliquei em uma outra aula, são esses dois sinais aqui, tá bom? As aspas. O que as aspas indicam nessa crônica? Marcam as falas de cada um dos personagens? Destacam as palavras? Separam trechos que foram escritos por outro autor? Né? Então, as aspas lá na história, criança, elas servem para quê? Né? Segundo, a crônica que você leu foi construída pelo diálogo entre dois personagens, vendedor e comprador. Que fato dificultou o sucesso dessa comunicação? O que foi que fez com que a comunicação não fosse boa? Né? O que foi que dificultou a conversa entre eles? Pense aí, né? Terceiro, compare estas falas dos personagens. Ó, aqui são falas do comprador. Olha as aspas aqui, criança. Ó. Falas do comprador. Olha, é pontuda, certo? Tem uma ponta assim, entende? Uma espécie de encaixe, entende? O negócio, entende? Fica fechado. Vamos agora para as falas do vendedor. Posso ajudá-lo, cavalheiro? Pois não? Sim, senhor. Infelizmente, cavalheiro. Nas falas do comprador, o que mostra que ele se expressa de modo mais informal e mais espontâneo do que o vendedor. O que mostra que a fala dele aqui é uma fala do dia a dia, que a gente utiliza aí no nosso dia a dia mesmo, tá? A fala que a gente utiliza no dia a dia com os nossos amigos, né, com pessoas comuns, são chamadas de falas informais. O que comprova que ele usa uma fala mais informal? Eu vou dar um exemplo, mas você vai pegar mais, tá? O que comprova? O uso das expressões que expressões ele usa para comprovar que essa linguagem é mais informal? Certo. Assim. Palavra assim. E você vai colocar outras palavras que simbolizam a fala informal, tá? Agora, o que revela que a fala do vendedor é mais formal? E criança, o que revela que a fala do vendedor é uma fala mais culta, mais formal, né? Que palavras ele usa que comprova isso? Né? Que palavras, que expressões ele usa que você percebe que a linguagem dele é formal, é mais culta, tá? Pense aí. Coloque as atividades. Isso aqui você não vai precisar escrever no teu caderno, tá bom? Não escreva a fala do comprador, não escreva a fala do vendedor. Escreva apenas as perguntas, tá bom, criança? Apenas as perguntas que eu vou compreender perfeitamente, tá bom? Então, que você desenvolva uma excelente atividade.